Que vagabunda de quartel vem aqui dizendo que é militar só para servir bebida e rebolar a bunda? Uma cusparada espessa e viscosa caiu com um ruído seco no chão. O desprezo fervia nas palavras do subtenente Jonas Albuquerque, com uma intensidade tão alta que nem mesmo o vento cortante da Serra Catarinense, onde as temperaturas chegavam a 20 graus negativos, conseguia congelar de imediato a saliva expelida. Cabelo grisalho e ralo, rosto untado de gordura, a barriga saliente quase rasgando os botões da gandola, era a prova de quão confortável e farta tinha sido a sua vida nos 30 anos que passara naquela unidade. Chefe, mesmo assim ela é a nova comandante do batalhão, o senhor não deveria ser mais cuidadoso com o que diz? Dizem que ela veio das forças especiais e que não é flor que se cheire. Os boatos dizem que é a pior das víboras. O terceiro sargento, Carlos Silva, apagando o cigarro com o pé, lançou um olhar cauteloso para o subtenente, que respondeu com um bufo de escárnio. FE? Ah, fala sério. O que essas mulheres fazem não passa de brincadeira de criança e chamam isso de força especial. Além disso, aqui é a linha dura da Serra Catarinense. O que pode fazer uma coronel que só pegava telefone e ficava em escritório? Quero ver quanto tempo essa cadela, que nem sabe o que é o campo de verdade, aguenta na minha mão. O subtenente Jonas tirou um pedaço de carne de sol do bolso de trás com a mão calejada e começou a mastigá-lo ruidosamente. Era parte do suprimento, que deveria ter sido distribuído aos soldados, mas estava jogado num canto do paiol. Ele continuou a falar cuspindo um pedaço da carne. Fique de olho, ela vai arrumar as malas e ir embora chorando em menos de uma semana. Eu vou me encarregar disso. O inverno da Serra Catarinense era cruel. O vento que cortava a pele levantava a poeira escura no pátio de formatura, envolvendo toda a unidade. No pátio de formatura do batalhão Timbira, 20 grau batalhão de infantaria motorizado, apenas o vapor branco da respiração dos mais de 2.000 militares alinhados para a cerimônia de posse pairava no ar. O som das botas subindo ao palanque ecoou com nitidez incomum. Era a coronel Alice de Matos, a recém-chegada comandante. Ela vestia um uniforme de gala impecável. A dobra da calça, passada a ferro como uma navalha, as botas sem um grão de poeira e um olhar ainda mais frio do que tudo, dominavam a todos. Não havia sinal da suave capacidade de acolhimento que geralmente se vê em outras comandantes mulheres. Ela parou no centro do palanque e gritou, sem usar o microfone. Companhia, sentido, a voz forte e metálica penetrou em cada canto do pátio, mesmo sem o alto-falante. Os ombros dos soldados encolheram-se. O subtenente Jonas Albuquerque observava a cena por trás da janela da seção de logística com um sorriso de escárnio nos lábios. Só tem voz, no final das contas, é só uma vagabunda. Ao entrar no gabinete do comandante após a cerimônia, Alice sentiu que o ar estava tão frio quanto lá fora. Havia um aquecedor, mas estava desligado, e uma espessa camada de poeira cobria a mesa. Aquilo não era mera negligência, era um claro jogo de poder e uma provocação silenciosa. Um aviso para que a pedra que havia rolado até ali não ousasse mexer com o velho mestre da casa. Ela tirou as luvas de couro, jogou-as sobre a mesa e, em vez de sentar, ficou olhando pela janela. Lá fora, soldados tremiam de frio enquanto faziam a remoção da neve. Eram poucos os que vestiam um bom agasalho. Alice estreitou os olhos ao ver os soldados com lábios azuis limpando a neve. Toque, toque. Com a batida na porta, ela se abriu. O subtenente Jonas Albuquerque entrou com um sorriso forçado, sem sequer prestar continência. Ah, coronel, que sofrimento para chegar até aqui. A Serra Catarinense é um pouco fria, não é? Um lugar muito inóspito para uma mulher, ou melhor, para uma militar mulher. Alice girou lentamente e encarou o subtenente. Seus olhos eram profundos e escuros, desprovidos de emoção. Em vez de apontar a atitude insolente do subtenente, ela passou o dedo indicador sobre a mesa. Mostrando a poeira espessa ao subtenente, ela abriu a boca. A manutenção do meu gabinete está um lixo. Isso não é responsabilidade do aprovisionador? O subtenente Jonas coçou a cabeça, fingindo surpresa. Ah, esses jovens de hoje em dia estão muito relapsos, parece que não fizeram a limpeza direito.
eu vou dar um jeito neles mais tarde. Mas, sabe, comandante de batalhão em campo, se ficar sensível por causa de um pouco de poeira, os soldados ficam estressados. Vamos relevar, sim? Havia um tom sutilmente espinhoso em cada frase. Sensível e estressados eram termos vis, geralmente usados para diminuir mulheres. Alice percebeu a tática barata. Qual é o seu nome? Subtenente Jonas Albuquerque. Eu sou o antigo mestre daqui, há 30 anos neste batalhão. Os comandantes anteriores faziam tudo me consultando. Experiência de caserna não se ignora. Ele se gabou sutilmente da sua posição. Era uma declaração de que, apesar de ela ter a patente mais alta, ele era o verdadeiro dono do lugar. 30 anos. O que você aprendeu nesse longo tempo foi apenas a deixar a mesa empoeirada e a fazer uma continência incompleta? Com a fria censura de Alice, a sobrancelha do subtenente estremeceu. Ele girou uma goma de mascar com a língua e firmou a perna. A atmosfera tornou-se hostil instantaneamente. A senhora está exagerando um pouco. Nós, sargentos, rastejamos no chão para que os oficiais possam comandar confortavelmente. Vamos nos dar bem. Eu sei que a senhora acabou de chegar e está cheia de entusiasmo, mas aqui não é FE. Aqui é onde a vida acontece. O subtenente Jonas enfatizou o termo fé, como se a experiência dela lá não valesse de nada aqui. Alice se aproximou dele. O toque-toque das botas ressoava no ritmo do coração do subtenente. Ela parou bem na frente dele. Embora fosse mais baixa, a ameaça que ela exalava era como a de um predador gigante. O subtenente quase recuou um passo instintivamente. Nos dar bem é o que vai acontecer quando você fizer seu trabalho direito. O relatório de situação da unidade, o livro de registro de suprimentos e o histórico de despesas de ração do último ano. Coloque tudo na minha mesa antes do final do expediente de hoje. O subtenente deu uma risada incrédula. Coronel, isso é de responsabilidade exclusiva da seção de logística. E para organizar tudo isso agora, levaremos dias. A pressa é inimiga da perfeição. Você não ouviu? Alice o interrompeu. Sua voz era baixa, mas cortante, capaz de rasgar o espaço. Minha palavra não é um pedido de cooperação, é uma ordem. Traga tudo antes do final do expediente de hoje. Se faltar um único papel ou se um único número estiver errado, eu vou te mostrar exatamente como 30 anos de carreira militar podem ruir. Sentindo a intenção assassina no olhar de Alice, o subtenente Jonas sentiu a nuca gelar por um instante. Não era apenas a pressão da patente, era o cheiro real de sangue, que só alguém que sobreviveu a inúmeros confrontos poderia ter. O subtenente forçou uma expressão e sorriu de forma dissimulada. Entendido. Se a coronel manda, eu obedeço. Mas a senhora vai se arrepender. Exigir demais pode levar à quebra. Ele prestou uma continência desleixada e saiu do gabinete do comandante. Assim que a porta se fechou, um xingamento baixo, quase inaudível, velha azarada escapou dele no corredor. Alice voltou para a janela. Os soldados no pátio de formatura ainda tremiam, vestindo uniformes desgastados e finos. Seu olhar brilhou com intensidade. Um rato está esvaziando o celeiro inteiro, né? Ela já sabia. Antes de assumir, ela havia recebido informações de um colega da inspetoria do quartel-general de que o suprimento da unidade estava sendo desviado para o mercado local. O subtenente Jonas Albuquerque era o chefão. No mesmo momento, na seção de logística, o subtenente Jonas jogou a pilha de documentos na mesa no chão. Que filhote de cadela se atreve a me encarar assim? Sargento Carlos. Onde está o sargento Carlos? O terceiro sargento Carlos Silva correu atrapalhado. Chamou, chefe? Traga todos os livros de registro do paiol. E aquela segunda contabilidade que fizemos, destrua tudo. Ligue para o dono da loja de caça e pesca e diga que não poderemos tirar nada por um tempo. Acho que ela veio farejando. A comandante percebeu, chefe? Percebeu o quê? Ela só está querendo impor disciplina. Essas gatinhas são assim no começo. Deixa sofrer por alguns dias e ela vai se render. Limpe tudo para que não haja nada que ela possa usar contra nós. O subtenente Jonas tirou uma garrafa de uísque do fundo da gaveta. Servindo-a generosamente em um copo de papel, ele bufava com o rosto vermelho. Atreve-se
a me desafiar? Eu controlo toda a corrupção deste batalhão. Se eu abrir a boca, há um caminhão de gente que perde o emprego. Vamos ver quem ganha. Naquela noite, Alice não voltou para a sua residência. Em vez disso, quando todos estavam dormindo, ela vestiu um agasalho preto e deixou o quartel escondida na escuridão. Era a mesma habilidade que ela usava quando se infiltrava no coração do território inimigo na época da FE. Seus passos eram inaudíveis e sua sombra se dissolvia na escuridão. Seu destino não era a guarita principal, mas sim a cerca atrás do paiol, conectada à colina do quartel. Era o buraco do rato, a rota principal usada pelo subtenente Jonas para desviar mercadorias. Caminhando silenciosamente pela trilha coberta de neve, Alice inspecionou o chão. Como esperado, havia marcas claras de pneus de caminhão e inúmeras pegadas de botas que levavam à cerca. Exatamente. Ela tirou uma pequena câmera do bolso e fotografou o local. A cerca de arame cortada, um pacote de repelente térmico caído na neve e marcas de botas de trilha na neve. As marcas de botas civis e não militares eram a prova inegável de que pessoas de fora haviam entrado. Foi então que ela sentiu uma presença na escuridão. Ei, sargento, você não entende? Eu disse para fingir que não viu. Só desta vez, a voz era familiar. Era a voz do 3º sargento Carlos Silva, o capanga do subtenente Jonas. E na frente dele, um soldado, tremendo de medo, estava ajoelhado. Sargento, isso é um crime. Como o senhor pode vender o agasalho que deveria ser dos soldados para um comerciante civil? Eu não aguento mais. Esse desgraçado está realmente louco? Você está de saída, não está? Quer ir para a prisão disciplinar e ter o tempo de serviço estendido? Ou prefere apanhar até a morte e ser dispensado por invalidez? Com um som de impacto surdo, o soldado caiu na neve. O sargento Carlos havia chutado a barriga do soldado com a bota militar. COF, ARF. Assine o livro de registro enquanto eu estou falando numa boa. A falta de suprimento será reportada como perdida durante o treinamento. No momento em que o sargento Carlos levantou o pé novamente, uma voz fria ecoou na escuridão. É melhor você não abaixar esse pé. Quem? Quem é? O sargento Carlos deu um pulo e olhou para trás. Uma silhueta negra contra a luz da lua, Alice. Ela caminhou lentamente, tirando o boné. Seu cabelo comprido voava no vento frio. Coro. Coronel, o rosto do sargento Carlos empalideceu. Alice ajudou o soldado caído a se levantar e encarou o sargento Carlos. Os olhos dela brilhavam mais frios do que o dia. Mexendo com os meus soldados na minha unidade, seu punho se fechou com força. Os nós dos dedos ficaram brancos. Ainda não era a hora. O movimento precipitado poderia fazer com que o subtenente Jonas, o chefão, escapasse. Alice conteve a raiva e falou calmamente: Sargento Carlos, vou fingir que não vi o que acabou de acontecer. Mas há uma condição. O sargento Carlos abriu a boca em descrença. Sério, coronel? De verdade? Quero a data e a hora exatas em que o subtenente Jonas planeja fazer a próxima grande retirada de mercadorias. Se mentir ou se avisar o subtenente Jonas. Alice pegou um grosso galho de pinheiro próximo com as mãos nuas. Com um estalo horrível, o galho grosso se partiu de uma só vez. Sua perna ficará igual a este galho? O sargento Carlos assentiu com a cabeça freneticamente, aterrorizado. Alice afagou o ombro do soldado que estava caído. Qual é o seu nome, Cabo Marcelo Mendes? Me desculpe pela minha demora em assumir. Você sofreu muito. Aguente firme, o mundo está prestes a mudar. Lágrimas brotaram nos olhos do Cabo Marcelo. Era a primeira vez que ele ouvia um pedido de desculpas sincero de um oficial. Alice observou as costas do sargento Carlos, que desaparecia na escuridão, e sorriu friamente. A caçada está pronta. O vento da Serra Catarinense soprou ainda mais forte. Mas não era o frio da nevasca, e sim o prenúncio da tempestade que varreria tudo que estava podre. O ceifador do Timbira havia desembainhado a espada. O inverno da Serra Catarinense era uma prisão gigantesca em si.
Após o pôr do sol, a temperatura caía para negativo 25 graus Celsius. O frio não era apenas desconforto, mas uma arma que ameaçava a sobrevivência. A cada vez que o vento cortante batia nas paredes do alojamento, as janelas gritavam e os soldados, tremendo, puxavam os cobertores finos até a cabeça. O bafo congelava e ficava branco assim que saía da coberta. Mas havia um santuário que nem mesmo esse frio rigoroso ousava invadir. Era o gabinete do aprovisionador, também conhecido como a fortaleza do subtenente Jonas. Xiii! Na chapa quente, fatias de carne vermelha estalavam e se coziam. O cheiro oleoso e delicioso preenchia a pequena seção de logística, zombando do frio lá fora. Era contrafilé de wagyu de altíssima qualidade, que só deveria ser servido em eventos de visita de comandantes de divisão ou banquetes importantes. Ah, não tem jeito, carne roubada é a melhor, derrete na boca. O subtenente Jonas pegou um pedaço grande com os rachis e mergulhou-o no molho de óleo. Seu rosto, coberto de gordura ao mastigar a carne, estava repleto de ganância. Sua barriga saliente mal aguentava a pressão do uniforme. Chefe, isso está delicioso, de verdade. Mas isso não era para ser a refeição especial dos soldados hoje no almoço? Os cozinheiros estavam reclamando que não tinha carne. O sargento Carlos perguntou, cauteloso, mas seus restos também não paravam de se mover na chapa. Seu idiota, você não conhece o ditado pérolas aos porcos? Aqueles que estão limpando a neve lá fora, resfriados, não sabem o que é um bom sabor. Dê a eles um caldo ralo com um pouco de legumes e caldo de carne em pó e eles comem felizes. Essa iguaria é para nós, oficiais e sargentos, que sofremos para proteger o país, para que tenhamos força. Não é não? O subtenente Jonas esvaziou o copo de aguardente e gargalhou. Sua risada se perdeu no som do vento lá fora. Concordo, chefe. É o senhor quem mantém o batalhão funcionando. Afinal de contas, o sargento Carlos o bajulou, enchendo o copo vazio de álcool. O subtenente Jonas deu um tapinha na barriga, satisfeito. A propósito, a nova comandante está quieta hoje. Ontem veio com fogo nos olhos, não foi? Eu sabia. Mulheres não têm persistência. Joguei uns papéis para ela e ela ficou desanimada e sumiu, não é? É verdade, chefe. Ela pode ser da FE ou o que for, mas não sabe que o batalhão, para se a logística não funcionar. Tá tudo na sua palma da mão, chefe. Claro. Eu cuido deste batalhão há anos. A preparação para a retirada de mercadorias deste fim de semana está pronta? Sim, chefe. Já conversei com o dono da loja de caça e pesca. Desta vez o volume é grande, então pedimos 2 caminhões. São 500 agasalhos térmicos novos e 30 caixas de repelente térmico avançado. Ótimo. Se essa operação correr bem, passaremos o inverno aquecidos. O subtenente Jonas inclinou o copo com um olhar ganancioso. Era a imagem de um lobo, ou melhor, de um porco engordando com o suor e o sangue dos soldados. No mesmo momento, no alojamento 2 da companhia, o cabo Marcelo Mendes esfregava um repelente térmico nas mãos trêmulas, mas o repelente, já frio, era apenas uma pedra dura. Por mais que ele agitasse, o calor não voltava. Cabo Marcelo, meus dedos dos pés estão tão gelados que não sinto mais nada. Acho que vou perder eles. O soldado Pedro Lima, recém-chegado, choramingava. O casaco fino que Pedro vestia estava com o forro destruído e as meias estavam furadas. No paiol, havia pilhas de agasalhos e meias térmicas novas ainda nas embalagens, mas por algum motivo, o que era distribuído aos soldados era apenas sucata com mais de 10 anos de uso. Marcelo tirou o próprio saco de dormir e cobriu Pedro. Assim que seu próprio calor corporal se esvaiu, ele começou a tremer incontrolavelmente, mas não podia ignorar o caçula recém-chegado. Pedro, aguenta firme. Eu vou até a logística falar. Eu vi que tem coisa nova no paiol. Vi uma caixa aberta ontem, durante o serviço. O comandante de esquadrão, deitado ao lado, tentou impedi-lo. Ei, Marcelo, não vá. Você sabe como é o temperamento do chefe Jonas. Sinto o cheiro de carne assada, com certeza estão em festa. Ele disse que mataria quem o interrompesse. Não, comandante. Desta vez eu tenho que trazer. Se deixarmos o Pedro assim, ele será levado pela manhã com congelamento. Vamos só ficar olhando? Marcelo se levantou, determinado.
O arrastar dos chinelos fez um barulho alto no silêncio. Ao sair para o corredor, o cheiro de carne assada se intensificou. Enquanto os soldados tinham que se contentar com uma sopa rala de legumes e alguns pedaços de repolho no jantar, havia uma festa de carne na logística. O punho de Marcelo se fechou. Toque, toque. Quem é? Quem está estragando o clima? A voz grossa do subtenente Jonas veio de dentro. Marcelo respirou fundo e abriu a porta. Com licença, cabo Marcelo Mendes, vim com um assunto. Assim que a porta se abriu, uma onda de calor, cheiro de álcool e gordura de carne o atingiu. O subtenente Jonas, o sargento Carlos e 2 outros sargentos o encaravam com rostos avermelhados. Na chapa havia carne escorrendo óleo. Assunto? Que assunto? Se for para pedir folga no serviço de amanhã, cale a boca e saia. O subtenente Jonas perguntou arrogantemente, cutucando o dente com um palito. Não, subtenente. É o problema dos agasalhos dos recrutas. O que o soldado Pedro está vestindo é muito velho e não tem isolamento nenhum. Ele perdeu a sensação nos dedos dos pés. Por favor, peço a distribuição dos agasalhos novos que estão no paiol. E também o repelente térmico acabou. O subtenente Jonas deu um soco na mesa. A carne pulou na chapa. Ei, Marcelo, você está me dando ordens? A logística é comigo. Quem é um simples cabo para dizer o que o aprovisionador deve fazer? Não é uma ordem, é uma sugestão. Eles vão ter congelamento. Eu sei que tem suprimento empilhado no paiol, por que o senhor não distribui? Marcelo gritou, sem recuar. Um silêncio momentâneo se instalou. Os olhos do subtenente Jonas se estreitaram como os de uma cobra. Ele se levantou lentamente e se aproximou de Marcelo. O cheiro de álcool era forte. Empilhado? Eu vi o paiol. Você se atreve a vasculhar o paiol sem permissão? Eu vi, por acaso, durante o serviço. E sim, eu vi que o senhor estava embalando-os em caixas com o selo da loja de caça e pesca. Tchá! Com um som de estalo, a cabeça de Marcelo girou. A mão grosseira do subtenente Jonas havia acertado o rosto de Marcelo com um tapa. O sangue jorrou da sua boca, deixando um gosto amargo e metálico. Esse desgraçado tá louco? Você quer ir para a prisão disciplinar por desacato e difamação? Você acha que, porque tá de saída, não tem mais o que temer? Dizer o que está errado, por que me levaria à prisão disciplinar? Essa carne também não é dos soldados? Marcelo insistiu. Ajoelhe-se. O subtenente Jonas rosnou baixo. Você não ouviu? Ajoelhe-se. Se não fizer, não só você, mas todos os seus colegas do alojamento farão marcha com todo o equipamento no pátio de formatura a partir de amanhã. Eu vou quebrar as pernas deles com punição antes que o Pedro congele. Era uma chantagem vil. Marcelo não podia permitir que seus colegas sofressem por causa dele. Ele mordeu o lábio e lentamente se ajoelhou. O frio do cimento gelado subiu pelos joelhos. A humilhação o envolveu completamente. O subtenente Jonas pegou o copo de papel com o resto da aguardente e lentamente derramou sobre a cabeça de Marcelo. Uxo! O álcool gelado escorreu pelo cabelo até o rosto, ardendo nos olhos. A dor no coração era mais amarga do que a ardência do álcool. Cai na real, hein? No mundo lá fora é tudo dinheiro. Essas roupas que vocês vestem, o repelente que usam, é tudo dinheiro. De que adianta dar coisa boa para quem está apodrecendo no quartel? Temos que economizar para ajudar a economia do país. Não é, Sargento Carlos? Exatamente, chefe. O cabo Marcelo ainda não conhece as coisas do mundo. O subtenente Jonas riu e deu uns tapinhas na cabeça de Marcelo com o pé. Pronto, saia. Estragou meu humor. Ei, Sargento Carlos, ponha mais carne. O sabor foi embora. Marcelo saiu da logística com passos cambaleantes, sem sequer limpar o rosto molhado. Até o momento em que a porta se fechou, a risada zombeteira do subtenente Jonas podia ser ouvida. O subtenente Jonas voltou a se sentar e virou a carne na chapa. Mas ele jamais imaginaria que na escuridão do lado de fora da janela da logística, alguém estava pendurada de cabeça para baixo, observando a cena toda. Era a coronel Alice de Matos. Ela estava pendurada na corda, dependurada do telhado do prédio, fora do ângulo de visão da janela. Era uma técnica de rapel
que ela havia praticado milhares de vezes nos tempos de treinamento antiterrorismo da FE. Ela estava pendurada silenciosamente, como um morcego ou um anjo da morte, observando o horror através da janela. Seus olhos estavam frios. Ela não precisava de óculos de visão noturna ou equipamento de escuta. A vibração transmitida pela janela, o movimento dos lábios do subtenente Jonas e os ombros trêmulos do cabo Marcelo eram o suficiente para entender toda a situação. A ganância o cegou e ele perdeu o medo. Um vapor branco saiu da boca de Alice. Seu olhar estava fixo, não na carne e na chapa, mas na nuca do subtenente Jonas. Ela sentiu o impulso de quebrar a janela e estrangular aquele porco. A ponta dos seus dedos agarrou a calha do telhado com tanta força que parecia que ia quebrar. Mas ela se conteve. A derrota por violência simples não era o método da FE. Para neutralizar o inimigo perfeitamente, era preciso atacar quando ele estivesse mais seguro, quando estivesse no controle de tudo o que tinha. Para cortar a cabeça da cobra, era preciso esperar que ela saísse completamente da toca. Alice pegou um pequeno walkie-talkie preso à cintura. A cena e o diálogo que acabara de presenciar haviam sido gravados e salvos por um microfone de alta performance. Neste fim de semana, alvo, 2 caminhões. Ela desceu silenciosamente pela corda até o chão. O pouso na neve não produziu um único som. Antes de desaparecer na escuridão, ela olhou pela última vez para a logística. O subtenente Jonas estava brindando e rindo. Coma bem, será a sua última ceia. Alice se moveu como uma sombra pelo pátio de formatura. O seu destino não era o alojamento do cabo Marcelo, que voltava engolindo o choro. Ela se dirigiu ao gabinete do comandante. Ao chegar, Alice sentou-se à mesa sem acender a luz. Tirou um mapa da Serra Catarinense da gaveta e o abriu. Ela localizou a loja de artigos de caça e pesca mencionada pelo subtenente Jonas. Ficava a 20 minutos de carro do quartel, em uma estrada isolada, o local perfeito para o comércio ilegal. Ela marcou um X vermelho no mapa e escreveu uma pequena nota ao lado. Operação Caçada ao Porco. Naquele momento, seu celular no bolso vibrou. Era uma mensagem do sargento Carlos Silva, que ela havia recrutado na noite anterior. Coronel, o subtenente Jonas vai retirar a mercadoria às 2h da manhã deste sábado. 2 caminhões entrarão pela cerca atrás do paiol. Fui instruído a controlar os motoristas. Um sorriso frio surgiu nos lábios de Alice. Bingo! Agora era só esperar que a isca mordesse. Ela pegou sua boina, que estava em um canto da mesa. O emblema prateado de coronel refletia a luz da lua, brilhando intensamente. Jonas Albuquerque. Eu vou transformar essa sua fortaleza imunda que você construiu em 30 anos em um inferno em uma única noite. Alice se levantou. Ela olhou para o espelho na parede, ajeitando o uniforme. Seus olhos refletidos já eram os de uma guerreira que entrava em combate. Não havia misericórdia, apenas a execução. Lá fora, a neve começou a cair novamente, forte. Era uma nevasca. Como a neve que cobriria todo mundo de branco, sua vingança estava pronta para cobrir toda a corrupção do batalhão de branco. A calma antes da tempestade envolvia o batalhão Timbira. O sábado, o dia da decisão, amanheceu. Mas o céu da Serra Catarinense estava carregado desde cedo. As nuvens cinzentas, pesadas, pairavam como se fossem despejar uma nevasca a qualquer momento, oprimindo 20 graus o batalhão de infantaria motorizado. Apesar da atmosfera sombria, apenas o cantarolar do subtenente Jonas Albuquerque pairava alegremente na logística. Leliló, leliliá, ninanó. O subtenente Jonas sorveu o café solúvel quente e olhou pela janela. Os soldados estavam exaustos, curvados, limpando a neve do pátio de formatura, mas para ele pareciam apenas formigas no cenário. Chefe, parece que o senhor está de ótimo humor. O sargento Carlos Silva perguntou, fingindo ignorância. Havia olheiras escuras sob os olhos do sargento. Era o estresse de se tornar um agente duplo, recrutado pela coronel Alice na noite anterior. Mas o subtenente Jonas não tinha tempo para observar a aparência de Carlos. Hoje à noite, uma fortuna entraria em suas mãos. É o dia D hoje à noite, sargento Carlos. Se passarmos por essa, eu te dou um carro novo. Aquele importado que os jovens estão usando hoje em dia
Ah, sim. Obrigado, chefe. Então, certifique-se de controlar bem os recrutas hoje. Coloque apenas os nossos homens na ronda e, principalmente, não se esqueça de deixar a área da cerca atrás do paiol vazia. Não se preocupe, chefe. Já avisei que o sentinela do paiol foi para a enfermaria com dor de barriga e também ajustei o percurso da patrulha. É isso aí, Sargento Carlos. Você tem jeito para as coisas. E o que está fazendo a Coronel da Fé, ou 808, ou o que for? O subtenente Jonas apontou com o queixo para o gabinete do comandante. Não a vi desde cedo. Acho que está descansando em casa. Ela mandou ordenança buscar remédio ontem à noite e disse que estava com febre e dor no corpo. Eu não disse? É uma gatinha. Não aguenta o frio daqui. Deve estar enfiada debaixo do cobertor, gemendo. Perfeito. O céu está do nosso lado. O subtenente Jonas bateu no joelho, exultante. O relatório de que Alice estava de cama com febre era o sinal verde perfeito para ele. Enquanto o lobo dormia, o porco gordo planejava roubar a comida o quanto quisesse. Mas a previsão do subtenente Jonas estava completamente errada. Naquela hora, Alice não estava sob um cobertor quente em sua residência, mas sim no topo íngreme da colina atrás do batalhão. O vento cortante batia em seu rosto, mas ela não se movia. Em seu corpo, em vez de um agasalho grosso, havia apenas um fino traje tático preto que permitia mais mobilidade. Ela estava no topo da colina observando todo o batalhão. Era um hábito adquirido desde os tempos da FE, mapear perfeitamente o terreno da operação em sua mente. Não deixarei uma única saída para esses ratos. Seus olhos se fixaram na cerca atrás do paiol. Era o local onde o subtenente Jonas havia combinado com os caminhões. A estrada era estreita e acidentada, mas um caminhão com tração nas 4 rodas conseguiria passar. E tração, Alice executou uma simulação mental. O ângulo de aproximação dos caminhões, o número estimado de inimigos e o tempo necessário para subjugá-los. Ela empurrou o tronco de uma árvore e desceu a encosta coberta de neve, deslizando, seu movimento mais parecendo de um animal do que o de um ser humano. Não se ouvia nem o som de um galho roçando em sua roupa. À tarde, flocos de neve começaram a cair. Perto da hora de recolher, a neve virou uma nevasca, obscurecendo a visão. Alice voltou para o gabinete do comandante e sentou-se na cadeira sem acender a luz. Na escuridão, ela apertou o cadarço de suas botas de combate. Em seguida, tirou as luvas de couro da gaveta e as calçou. O estalo seco de suas articulações quebrou o silêncio. Às 22h, a corneta tocou o toque de silêncio. Os soldados foram para a cama, encerrando o dia cansativo, mas havia aqueles que não dormiam. O subtenente Jonas, na logística, olhava o relógio com um sorriso vitorioso. O sargento Carlos, na ronda noturna, suava frio, andando de um lado para o outro no corredor. E Alice abriu a janela do gabinete do comandante e se jogou na escuridão. Eram 3 andares de altura, mas ela desceu pelo cano de esgoto, silenciosamente, sem usar equipamento. Ao tocar a neve, ela se moveu como uma sombra em direção ao paiol. Em suas mãos, em vez de uma arma, havia apenas uma corda grossa. Escondida na floresta atrás do paiol, Alice prendeu a respiração. Controlando até mesmo as batidas do seu coração, ela ouvia todos os sons ao redor. O som da neve caindo, o som do vento e, ao longe, o som de um motor. Vrum, vrum, 1h50 da manhã. 10 minutos mais cedo do que o esperado, o alvo apareceu. 2 caminhões de 5 toneladas, com apenas as luzes de presença acesas, sem faróis, atravessavam a neve se aproximando da cerca. Chegaram. Os olhos de Alice brilharam azuis na escuridão. Ela esperou que a caça entrasse fundo na armadilha. Ataques precipitados eram proibidos. Era preciso pegar o flagrante perfeito. Os caminhões pararam e homens corpulentos saíram da cabine. Eram os capangas enviados pelo dono da loja de caça e pesca. Logo em seguida, o subtenente Jonas e 3 sargentos que o seguiam apareceram do lado de dentro da cerca. Eles afastaram o arame farpado que haviam cortado previamente para abrir caminho para os caminhões. Ah, chefe, que sofrimento para o senhor vir. A estrada com neve deve ter sido difícil, hein?
O subtenente Jonas cumprimentou o homem que descia do banco do passageiro do caminhão. Era um homem grande, com um grosso cordão de ouro no pescoço. O líder de uma gangue local, conhecido como Pezão. Jonas, a mercadoria é certa, não vai ser engraçado se me fizer andar à toa com essa neve. Claro que sim, preparamos tudo. 500 agasalhos térmicos novos, 30 caixas de repelente avançado e até 100 pares de botas de combate de primeira linha. O senhor vai ter um lucro enorme hoje. Bom, mandem os rapazes carregarem rápido. Está frio. Sob a ordem de Pezão, os capangas e os sargentos se moveram em sincronia. O portão do paiol se abriu e os suprimentos que os soldados tanto desejavam saíram em fila. As caixas se empilhavam no compartimento de carga dos caminhões. O subtenente Jonas engoliu em seco ao ver aquilo. Era tudo dinheiro. Vender apenas um caminhão daria mais da metade do seu salário anual. Sua mente já estava cheia de pensamentos sobre as noites que passaria em casas de entretenimento. Rápido, rápido, não temos tempo. O subtenente Jonas apressou em voz baixa. A operação parecia correr bem. Quando o primeiro caminhão estava quase cheio, uma pequena pedra caiu no pé do subtenente Jonas. O quê? O subtenente Jonas olhou em volta. Pensou que era um animal da montanha, mas a sensação era estranha. Nesse momento, um som de passos esmagando galhos na escuridão da floresta foi ouvido. Tloc, tloc. Alguém estava vindo. Andando com altivez, sem esconder a presença. Atravessando a nevasca, os olhos do subtenente Jonas se arregalaram ao ver a silhueta que apareceu. Uma mulher vestindo um traje tático preto, com cabelo comprido preso, Alice de Matos. Quem? Quem é você? Pezão perguntou, com um cigarro na boca e carranca. O subtenente Jonas abriu a boca como se tivesse visto um fantasma. Coronel? Noite fria, hein? E uma carga grande, subtenente Jonas. A voz de Alice era calma, mas continha uma intenção assassina reprimida. Ela caminhou lentamente, muito lentamente, em direção a eles. O ranger da neve a cada passo apertava o coração do subtenente Jonas. O que são essas coisas? Alice apontou com o queixo para as caixas de agasalhos térmicos no caminhão. O subtenente Jonas suava frio e recuava. Isso não é o que parece. Estamos apenas retirando itens para descarte. Itens para descarte? Agasalhos térmicos novos? Alice sorriu dissimuladamente. O sorriso era tão frio que fez o sangue dos observadores congelar. Ela balançou a cabeça, como se não houvesse mais necessidade de diálogo. Deixe suas desculpas para a polícia do exército. Parem o que estão fazendo agora e todos de joelhos. Com sua ordem, Pezão riu incrédulo. A vagabunda não entendeu a situação, subtenente Jonas. Ela é a comandante do seu batalhão? Se acha importante, hein? Ei, rapazes, se livrem dessa gatinha. Ela está fazendo muito barulho. Assim que Pezão falou, 4 capangas que estavam esperando atrás do caminhão vieram em direção a Alice, segurando bastões de ferro e tacos de beisebol. O subtenente Jonas pensou em intervir, mas seus olhos endureceram. Ótimo. É melhor que seja assim. Se ela morrer aqui, podemos simular um acidente na estrada. Ele consentiu com a ação dos capangas com seu silêncio. Era uma sentença de morte para Alice. Ei, gatinha, se não quiser que seu rostinho bonito se machuque, suma daqui. Os manos estão ocupados agora. O capanga na frente, batendo o bastão de ferro na palma da mão, zombou. Alice olhou para eles como se fossem insetos. O quê? A quebra dos seus ossos não será minha responsabilidade. Antes que as palavras terminassem, o capanga balançou o bastão de ferro. Foi um golpe ameaçador que fez um som whish, mas antes que o bastão atingisse a cabeça de Alice, sua figura desapareceu da visão. Hã? Enquanto o capanga estava confuso, Alice já havia penetrado em sua guarda. O soco de Alice no peito não foi apenas um golpe. Era uma técnica de assassinato aprendida na FE que visava precisamente os pontos vitais do corpo humano. O capanga caiu no chão, engasgando sem sequer gritar. Espuma saía de sua boca. Os outros 3, assustados, atacaram simultaneamente. Tacos de beisebol cortaram o ar,
Alice se inclinou para trás levemente para desviar e agarrou o pulso do que segurava o taco atrás dela. Tchac! Com um som arrepiante de ossos quebrando, o braço do homem dobrou em um ângulo bizarro. Ah! 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 Ela agarrou o colarinho do homem que gritava e o jogou contra o que estava ao lado. Os dois corpos grandes caíram na neve. O último, aterrorizado, hesitou. Nesse momento, o chute giratório de Alice acertou o queixo dele com precisão. Pau! Como se tivesse sido atingido por um caminhão, o corpo do capanga voou e se chocou contra o compartimento de carga do caminhão. Foi um piscar de olhos. O tempo que levou para 4 homens adultos ficarem rastejando no chão foi menos de 10 segundos. Um silêncio se instalou. Até o som do vento parecia ter parado. O subtenente Jonas e os sargentos estavam prestes a desmaiar. Pezão deixou o cigarro cair. O quê? O que foi isso? Alice ajeitou o uniforme desgrenhado e caminhou em direção a Pezão. Sou eu a próxima? Pezão apressadamente pegou uma faca sashimi debaixo do banco do motorista do caminhão. Não se aproxime. Se vier, eu vou te esfaquear. Eu sou conhecido como o melhor esfaqueador daqui. Psh! Em vez de se esquivar, Alice chutou o bastão de ferro caído no chão e o pegou com a mão. E, sem hesitar, jogou-o em direção a Pezão. O bastão, que voou como um dardo, atingiu exatamente a faca na mão de Pezão. Ting-clang! A faca voou para longe com um som metálico. Enquanto Pezão olhava para a mão vazia, Alice já havia chegado ao seu nariz. Atrever-se a levantar uma faca contra um militar? Você perdeu a cabeça. A palma da mão dela atingiu o queixo de Pezão. Ao mesmo tempo que sua cabeça era jogada para trás, o joelho dela acertou sua barriga. Hark! O corpulento Pezão se encolheu como um camarão e caiu. Fim da situação, Alice virou-se, deixando os capangas caídos para trás, para o subtenente Jonas, que tremia como uma vara verde. Subtenente Jonas Albuquerque. Coronel, eu fui forçado, fui ameaçado. O subtenente Jonas se ajoelhou e implorou de forma covarde. A arrogância de minutos atrás havia desaparecido completamente. Alice se abaixou, ficando na altura de Jonas. O olhar dela encontrou o dele. Forçado, hein? Pelo dinheiro ou pela sua ganância imunda? Só uma vez. Por favor, só uma vez. Eu servi a esta unidade por 30 anos. Falta pouco para a minha aposentadoria. Por favor, 30 anos. Você sabe que nesse longo tempo, o que você roubou foi o sangue e o suor dos soldados? Os soldados, tremendo de frio, com roupas finas neste clima, as mãos e os pés congelados pela falta dos repelentes térmicos que você roubou. Você pensou nisso? Alice agarrou o colarinho de Jonas e o levantou. Em seguida, arrastou-o em direção à caçamba do caminhão. Olhe bem, ela rasgou uma caixa que estava na caçamba do caminhão e jogou o conteúdo no chão. Agasalhos brancos e repelentes térmicos se espalharam pela neve. Isso não é o meu dinheiro. É a vida dos meus subordinados. Alice jogou o subtenente Jonas na neve. Sargento Carlos, apareça. Ao seu grito, o sargento Carlos Silva saiu da escuridão da floresta, como se estivesse rastejando. Ele já estava acompanhado de soldados da Polícia do Exército e de membros da Unidade de Operações Especiais. Já chamou, coronel? Prendam todos eles. E o subtenente Jonas será detido em isolamento. Ele será julgado publicamente na frente de todos os militares amanhã de manhã. Entendido. Os policiais militares correram e dominaram os capangas e os sargentos corruptos. O subtenente Jonas, mesmo enquanto era algemado, olhava para Alice e gritava: "Isso é uma armadilha! Você sabe quem eu sou? Você acha que eu vou ficar quieto? Se você souber quem está por trás de mim, você está acabada." Alice se aproximou do subtenente Jonas, que estava sendo arrastado, e falou baixinho, mas de forma audível para todos: "Eu não me importo com quem está atrás de você. Atrás de mim estão 2.000 guerreiros Timbira." E ela sussurrou no ouvido do subtenente Jonas: "Eu sou a Fê, bem-vindo ao inferno, Jonas." O rosto do subtenente Jonas se contorceu de terror. Ele foi levado para o carro da Polícia do Exército, gritando. A nevasca aumentou
mas Alice não sentia frio. Em vez disso, algo quente fervia em seu peito. Ela olhou para os suprimentos espalhados e apertou o punho. Amanhã, eles serão devolvidos aos seus verdadeiros donos. Alice se virou. Atrás dela, as luzes vermelhas piscantes dos carros iluminavam a neve. A longa noite do batalhão Timbira havia terminado e o primeiro raio de luz finalmente começava a brilhar, rasgando a escuridão. O julgamento na Serra Catarinense havia terminado. Agora era a hora da purificação. Amanhã, na Serra Catarinense, nasceu, mas o ar no 20 graus, o batalhão de infantaria motorizado, estava completamente diferente. A nevasca da noite parou e um céu azul sem nuvens se abriu, revelando um alvorecer deslumbrante. Mas o que deslumbrava os soldados não era a neve refletida pelo sol. Eram as montanhas de caixas empilhadas no centro do pátio de formatura. Ei, olhe, isso não é tudo nosso? Parece caixas de agasalhos. Tem muito repelente também. Os soldados, reunidos para a formatura matinal, murmuravam. Normalmente eles ficariam intimidados pelo grito do aprovisionador, mas naquela manhã o subtenente Jonas Albuquerque não estava ao lado do palanque. Em vez disso, 2 carros da Polícia do Exército e policiais com expressões sérias guardavam o local. A coronel Alice de Matos subiu no palanque, seu uniforme de gala estava impecável e o distintivo de coronel em seu ombro brilhava intensamente sob a luz da manhã. Não havia vestígio da luta da noite anterior. Havia apenas a autoridade avassaladora e a dignidade de uma comandante. Companhia, sentido. Sua voz cortou o pátio de formatura. Mais de 2.000 militares prenderam a respiração de uma só vez. Atenção! Alice apontou o bastão de comando para os suprimentos empilhados no centro do pátio. Esses itens são a justa compensação que o Estado lhes deu. É o direito que vocês merecem por dedicarem a juventude a proteger este país neste frio. Mas a ganância imunda de alguém estava bloqueando isso. O olhar dos soldados se concentrou em Alice. Ela fez uma pausa e olhou para os olhos de cada soldado, um por um. Os recrutas que tremiam apenas com um casaco fino, os sargentos com luvas furadas, os cabos esfregando orelhas congeladas. A partir de hoje, eu cortei o elo dessa ganância podre. Agora, esses suprimentos retornarão aos seus donos originais. Vocês, uau! Um grito de euforia estava prestes a explodir entre os soldados, mas Alice levantou a mão para contê-los. Ainda não acabou. Mais importante do que recuperar um direito é garantir que ele nunca mais seja tirado. Eu lhes prometo. Na minha unidade, quem ousar fazer meus subordinados tremerem de frio e fome, seja qual for sua patente, será executado pela minha própria mão. Sua declaração não era apenas um discurso, era um juramento de sangue. Algo quente fervia no peito dos soldados. Os aprovisionadores de cada companhia devem receber o material imediatamente e distribuí-lo a todos os militares, sem falta, agora mesmo. Assim que a ordem foi dada, os oficiais de logística das companhias e os sargentos novatos de bom caráter que estavam esperando, correram. Ao abrirem as caixas, agasalhos térmicos camuflados novos, botas de combate de última geração e caixas de repelente térmico caíram para fora. Uau! Isso é de verdade? Podemos pegar? O cabo Marcelo Mendes pegou um agasalho novo com as mãos trêmulas. A textura grossa do forro de pena de ganso era estranha. Cabo Marcelo, olhe, tem até colete aquecido. O soldado Pedro Lima gritou, sorrindo como uma criança. Os soldados tiraram suas roupas velhas e rasgadas ali mesmo e vestiram as novas. Exclamações e risadas explodiram por todo o pátio de formatura. O que eles vestiam não era apenas roupa, era a dignidade que a comandante havia preservado. Alice desceu do palanque e caminhou entre os soldados. Os soldados se abriram como o mar vermelho para ela. Ela parou na frente do cabo Marcelo Mendes. A ferida vermelha do tapa do subtenente Jonas ainda estava levemente visível em seu rosto. Vista, Alice ajeitou o colarinho do cabo Marcelo. Os olhos de Marcelo ficaram marejados. Era o calor que ele nunca havia sentido em seus 2 anos de serviço militar. Obrigado, coronel. Não tem de quê.
Eu só devolvi o que era óbvio tarde demais. Tá tudo bem com a sua lesão? Tá ótimo. Não dói mais nada. Marcelo respondeu com uma voz forte, prestando continência. Sentido, sua continência era mais disciplinada e sincera do que nunca. Isso serviu de sinal. Todos os soldados no pátio de formatura prestaram continência a Alice. Timbira, timbira, timbira. O grito de guerra estrondoso ecoou no céu da Serra Catarinense. Não era lealdade forçada. Era o rugido de homens que haviam encontrado um verdadeiro líder. Mas na sombra, por trás daquele júbilo, havia olhares cheios de medo. Eram os sargentos que haviam participado da corrupção do subtenente Jonas. Eles empalideceram ao perceber que a polícia do Exército havia cercado o pátio de formatura. O olhar de Alice se voltou para eles. Bom, agora que a mesa está posta é hora de lavar a louça, não é? Seu olhar ficou frio novamente. Os nomes que eu chamar devem se apresentar. Capitão Kim, do setor de suprimentos. Sargento-chefe Choi. Aprovisionador da 2ª Companhia, Sargento-chefe Lee. Aprovisionador da 3 da Companhia. E o sargento-ajudante do batalhão. A fila se agitou a cada nome chamado. Os oficiais e sargentos chamados ficaram com as pernas bambas. O rosto do sargento-ajudante, que era amigo íntimo do subtenente Jonas, ficou pálido. Vocês, oficiais e sargentos, sabiam da corrupção do subtenente Jonas ou participaram ativamente dela para obter lucro? As evidências já foram garantidas. Alice levantou cópias dos livros de registro duplicados e das gravações que o sargento Carlos havia entregado. O crime de esquecer o dever militar e sugar o sangue de seus subordinados será punido rigorosamente de acordo com a lei militar. Todos vocês estão sob custódia para investigação. Coronel! Eu sou inocente! O subtenente Jonas me forçou! O sargento-ajudante gritou, mas Alice não hesitou. Dê suas desculpas no tribunal. Polícia do Exército, prendam-nos. Clank! O som das algemas ecoou sucessivamente. A visão dos líderes internos do batalhão sendo levados um por um na frente dos soldados foi chocante. Mas o choque logo se transformou em satisfação. Era como se um peso de 10 anos tivesse sido tirado de seus corações. Alice observou suas costas sendo levadas e murmurou. O tecido podre deve ser removido para que a carne nova possa crescer. O comandante não havia apenas recuperado os suprimentos, ela havia restaurado a justiça do batalhão. Naquele dia, o inverno do 20 Grau Batalhão de Infantaria Motorizado finalmente chegou ao fim. Embora o clima ainda fosse congelante, a primavera estava chegando ao coração dos soldados. Alguns dias depois, no pátio de formatura do 20 Grau Batalhão de Infantaria Motorizado, chegou a notícia de que o subtenente Jonas e a gangue Pezão haviam sido destaque nas manchetes. Desvio de suprimentos militares e violação da Lei de Segurança Nacional. Foi uma detenção em grande escala, sem precedentes. Um elogio do ministro da Defesa foi enviado, mas Alice preferiu ver o rosto dos soldados do que receber o prêmio. Quando ela apareceu no pátio de formatura para a corrida matinal, os soldados se reuniram voluntariamente. Todos estavam usando os novos agasalhos térmicos e luvas quentes. Havia vitalidade em seus rostos e confiança ilimitada em seus olhos para com o comandante. Coronel, sentido. O cabo Marcelo Mendes foi o primeiro a prestar continência. Suas mãos não estavam mais vermelhas de congelamento. À vontade. Não está com frio? Nem um pouco, coronel. Graças à senhora, este inverno será tranquilo. Os soldados riram. Um leve sorriso, algo raro, surgiu nos lábios de Alice. Foi o primeiro sorriso humano que a feiticeira de gelo mostrou na frente dos soldados. Preparem-se para o treinamento. Já que os suprimentos melhoraram, a intensidade do treinamento também deve aumentar, não é? RGH! Os soldados gritaram de satisfação, mas o grito não era de reclamação, e sim de vigor. Alice seguiu os soldados que corriam pelo pátio de formatura. O lobo solitário que vagava pelo território inimigo nos tempos da FE era agora o verdadeiro líder de 2.000 guerreiros Timbira. Mas ela sabia, a paz era mantida apenas pela força dos seus protetores. A escuridão sempre espreitava e, por isso, ela deveria se tornar o ceifador que nunca dorme.
o olhar de Alice brilhou intensamente novamente. Sua guerra não havia terminado. Só que agora, ela não estava mais sozinha. A lenda do ceifador do Timbira estava apenas começando.